Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Fundos Imobiliários, o que já deu errado, e o tema do vídeo de hoje é o fundo Care 11. Para quem nunca ouviu falar, esse é um fundo bem diferente do que a gente está acostumado a ver no mercado. Ele atua no segmento de exploração e desenvolvimento de cemitérios, e por causa desse segmento tão peculiar, nos fóruns é comum a gente ver o pessoal postando muitas brincadeiras e piadinhas envolvendo esse fundo. A história começa lá em 2011, quando o Care ainda não era um fundo de cemitérios e nem tinha o nome que ele tem hoje. Ele se chamava Máxima Renda Corporativa. O fundo naquela época era dono de um imóvel comercial no Rio de Janeiro que era alocado para lojas líder. Ele era um fundo mono-mono. Só a partir de 2013 ele começou a ser negociado na bolsa e ele usava o código MXRC11. Em 2015, o fundo recebeu uma proposta para vender o imóvel do Rio de Janeiro. Os cotistas aceitaram, o imóvel foi vendido e o dinheiro foi devolvido em forma de amortização para os cotistas. Vejam aqui no gráfico que, diferente de hoje em dia, naquela época o fundo distribuía os rendimentos regularmente. Vejam que em abril de 2015 ele pagou a amortização da venda do imóvel e o valor patrimonial da cota foi de R$ 97,95 para R$ 1,71. Depois da venda do imóvel, a intenção era liquidar o fundo, mas surgiu uma proposta que fez com que a administração convocasse a assembleia propondo não prosseguir com a liquidação e fazer uma reestruturação do fundo que incluía mudar o nome dele. Basicamente, nessa assembleia foi votado que o fundo não seria liquidado, foi aceita a reestruturação e ele passaria a se chamar Terra Santa Fundo de Investimento Imobiliário e foi aprovada a segunda emissão de cotas, que na verdade foi feita para que o fundo pudesse receber o cemitério Terra Santa. Vou explicar melhor no slide a seguir. O cemitério Terra Santa ele é particular e pertence a uma empresa chamada VHR Empreendimentos. Essa empresa ela tem a concessão do governo para administrar e explorar o cemitério. Algum dos acionistas da VHR entrou em acordo com o fundo imobiliário, então denominado FII Terra Santa, para que as ações da VHR fossem integralizadas em cotas do fundo na segunda emissão de cotas. Agora, então, o único ativo do portfólio do fundo passava a ser o Terra Santa Parque Cemitério, localizado na cidade de Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte. Ele é um cemitério particular que possui edificação de serviços, como, por exemplo, floricultura, velório, apartamentos, lanchonete. Possui também estacionamento, 10 quadras de jazigos e capacidade para até 70 mil jazigos. E hoje em dia ele já possui também um crematório. Antes da gente prosseguir com a história do Care, eu gostaria de fazer um parênteses para explicar melhor para vocês como é que funciona o modelo de negócios e como se dá o faturamento nesse segmento de cemitérios. A maior parte do faturamento é proveniente da venda de jazigos de pronto atendimento, que são aqueles vendidos para a família depois que a pessoa já morreu. Serviços e taxa de manutenção também respondem por uma boa parcela do faturamento. E no modelo de negócios mais agressivo, existe também a venda de planos funerários e de jazigos antecipados. E eu deixei para falar por último sobre a cremação, porque aqui no Brasil esse tipo de serviço ainda tem uma demanda muito baixa quando comparado ao resto do mundo. Vejam só nessa imagem, do total de óbitos no ano, o Brasil crema apenas 1,5%, enquanto o país vizinho como a Argentina, que tem cultura muito similar à nossa, tem taxa de cremação de 27%. Essa estatística leva a crer que no longo prazo a tendência será a diminuição da venda de jazigos e o aumento da demanda pelos crematórios. Voltando então para a história do fundo e recapitulando aqui a linha do tempo, em 2015 foi encerrada a segunda emissão, cujas cotas foram integralizadas mediante ações da VHR Empreendimentos, que é dona do cemitério Terra Santa. Em 2016 houve outra alteração na denominação do fundo e então ele assumiu o nome que ele usa hoje e o código Care 11. Houve alteração também na gestão e na administração do fundo, tendo assumido a gestora H11 Gestão de Recursos e a administradora Planner. E no final desse exercício financeiro, o fundo encerrou o ano com um prejuízo da ordem de R$ 900 mil.
No ano de 2017 foi proposta a terceira emissão de cotas, que seria lançada no mercado como uma emissão comum, com o propósito de captar dinheiro para que o fundo fizesse novos investimentos. E os novos investimentos que o fundo estava planejando vinham com várias questões de conflito de interesse. O próprio fundo deixou isso claro na documentação que ele disponibilizou na época. Um dos investimentos que o fundo fez foi comprar jazigos no cemitério Terra Santa. Esses jazigos pertenciam à BR Cemitérios, cujos sócios estavam relacionados com a Zion Participações, que na época era a controladora da H11 Gestão de Recursos, que era a gestora do fundo. O fundo também comprou jazigos no cemitério das Alamandas, que foram integralizados em ações da Rover Negócios. E esse empreendimento tinha acionistas que eram relacionados a um dos acionistas da Zion Participações, que, como eu já expliquei antes, era a controladora da gestora do fundo. Houve também a compra de participação indireta no cemitério Vale do Cerrado, mediante a compra das ações que a Zion possuía do CPG Empreendimentos, que era quem explorava economicamente o cemitério. Em outras palavras, se não tiver ficado claro, a Zion possuía ações do CPG Empreendimentos e vendeu essas ações que ela possuía para o fundo, que passou então a ser o novo acionista. Em 2018, o fundo fez a sua quarta emissão de cotas e, com dinheiro captado, ele fez novos investimentos, um pouco menos polêmicos do que os anteriores. E nesse ano, o fundo declarou um prejuízo da ordem de 22 milhões de reais. Então, após a quarta emissão, o portfólio do fundo ficou dividido da seguinte forma: 69% do patrimônio do fundo investido em ações de outras empresas e 31% investido em direitos reais sobre bens imóveis, que são os jazigos de propriedade do próprio fundo imobiliário. Na figura vocês conseguem visualizar a distribuição geográfica dos investimentos do fundo. Agora eu vou abrir um novo parênteses para compartilhar com vocês algo muito intrigante que eu achei enquanto eu pesquisava a documentação do fundo para fazer esse vídeo. Esse documento que está aparecendo na tela, ele foi divulgado pelo próprio fundo, detalhando quais investidores participaram da terceira emissão. Notem que quase 90% do total arrecadado na terceira emissão foi proveniente de fundos de previdência pública. Situação similar também aconteceu na quarta emissão, mais de 80% do total arrecadado veio de fundos de previdência pública. Então eu decidi pesquisar nos informes de outros FIIs para entender se esse realmente tem sido o padrão de investimento desses fundos de previdência, se nos últimos anos eles têm começado a comprar muitos fundos imobiliários. E esse aqui foi o resultado da minha pesquisa. Dos 30 fundos que eu pesquisei, somente 5 deles registraram como cotistas algum fundo de previdência pública. E mais curioso ainda é que entre esses 5 fundos que eu encontrei, 4 deles têm a mesma administradora, a Planner. Então comentem aqui a opinião de vocês. É paranoia achar que tem algo esquisito nessa história? Só para deixar clara a minha opinião, eu não tenho nada contra fundos de previdência pública investirem em fundos imobiliários. A questão é só em quais fundos eles andam investindo e o que é que os levou a tomar essa decisão de investimento. E finalizando o histórico do fundo, chegamos ao ano de 2019, no qual ocorreu a prisão de um dos diretores da Zion, que nessa época já respondia como gestora do Care, porque ela incorporou a outra empresa que fazia a gestão. E essa prisão ela está relacionada àquele mesmo caso que teve repercussão no fundo GGRC. Um dos gestores presos, que era sócio na Supernova Capital, também era sócio aqui na Zion Gestão de Recursos. Então, para concluir, qual que é a minha opinião sobre o Care 11? Primeiramente, eu queria falar que a gente não deve julgar esse fundo pelo campo de atuação dele. O segmento de cemitérios pode sim ser atrativo, inclusive nos Estados Unidos tem uma grande empresa desse ramo listada na bolsa. Ela é dona de mais de 400 cemitérios lá e ela apresenta um histórico de lucros consistente. Então, o segmento em si, ele pode sim ser atrativo. O problema do Care começa primeiro na extrema falta de transparência do fundo. O gestor não se preocupa em divulgar relatórios, ele não explica para o cotista o que está acontecendo, quais que são as perspectivas. Tudo que a gente sabe é aquilo que vem nos informes mensais e trimestrais. Basicamente que o fundo está dando prejuízo, mas ninguém sabe por quê. Outro problema é que 69% do patrimônio do fundo está investido em ações de empresas de capital fechado, então
Basicamente, o resultado financeiro do fundo é uma caixa preta, porque o resultado que vem da empresa a gente não sabe exatamente o que está embutido ali, só chega para o cotista a informação do resultado final. Outra coisa que eu vejo com preocupação é o fato de que vários ativos do portfólio do fundo foram adquiridos com potencial conflito de interesse. Não estou dizendo que aconteceu, mas pode ser que os antigos donos desses ativos tenham percebido que eles eram investimentos ruins e quiseram se desfazer deles de forma a não ficar com prejuízo. E aí o fundo teria sido o local de desova que eles encontraram. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like e se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos.